você falar que eu perdi a vaga, acho um pouquinho feio isso. Boa, boa! Muito bom dia para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Gente, estou soltando esse vídeo aqui no dia seguinte, justamente para entender. Eu sempre falo aqui para vocês que eu acho mais saudável, acho até mais rico em detalhes, podemos dizer, quando eu solto o vídeo no dia seguinte, porque assim eu tenho acesso a toda a repercussão do jogo, a tudo o que aconteceu pós-jogo também, e passar aqui, encaminhar para vocês a melhor experiência possível. Um recado rápido aqui, o último jogo contra o Botafogo, na estreia do Palmeiras pelo Brasileirão, muita gente me perguntou, Paty, cadê o vídeo de pós-jogo? Pessoal, no meu Instagram também, só para avisar vocês, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu não consegui fazer o pós-jogo, eu tive um imprevisto, eu tava no Allianz e eu tive que sair de lá, enfim, por conta desse imprevisto, portanto, eu não consegui fazer o pós-jogo, e essa semana também foi muito complicada, foi muito corrida, tive muita coisa para fazer, então realmente eu não consegui dar uma satisfação aqui para vocês durante a semana, mas estou de volta, como sempre, como o habitual, nosso pós-jogo aqui para a gente conversar, para a gente trocar ideia, emitir a nossa opinião, e como sempre falo, a sua opinião ela é muito importante, portanto, ó, deixa aqui nos comentários, que, como eu falei, sem a opinião de vocês aqui, isso aqui não tem sentido. Combinado, gente? Bom, bora para o nosso pós-jogo. O Palmeiras estreou ontem na Libertadores contra o Sporting Cristal. Teve uma vitória por 3-2. Palmeiras saiu no placar, saiu à frente do placar por 2 vezes e o Sporting Cristal chegou, né? Fez 2 gols também. E no final do jogo, o Richard Rios decretou e sacramentou essa vitória tão importante para o Palmeiras lá em Lima, fora de casa, na estreia da Libertadores, com um momento ruim que o Palmeiras vive, é verdade, um momento que tecnicamente, taticamente, muito abaixo, mas eu acho que a gente tem sim pontos positivos que a gente precisa destacar desse jogo de ontem. E eu quero conversar aqui com vocês e eu quero compartilhar o meu pensamento aqui com vocês. Combinado? Bom, gente, falando aqui do jogo, mais precisamente, o Palmeiras entrou com uma formação diferente, entrou com 3 zagueiros. Na verdade, o Fux, ele fez aquela famosa lateral de contenção, né, o terceiro zagueiro, que o Palmeiras já está acostumado a jogar assim com o Marcos Rocha. Faz aquela saída de 3 e não sobe tanto, não apoia tanto o Estevão, não apoia tanto na lateral. Mas confesso para vocês que quando saiu a escalação, eu gostei sim dessa escalação, eu gostei desse esquema tático, eu gostei dessa variação tática, e também teve uma mudança do Felipe Anderson na meia, no lugar do Rafael Veiga, que sofreu um trauma, sofreu uma pequena lesão e nem viajou para Lima. Eu acho que ficou muito nítido aqui que essa saída com o terceiro zagueiro ela é muito importante para o Palmeiras. O Palmeiras já joga assim há muito tempo, falando dessa era Abel. E também algo que ficou muito nítido, muito evidente, foi o Felipe Anderson. Ele é um outro jogador quando ele joga nessa posição, ou seja, na sua posição de ofício, a posição que ele se sente, sim, mais confortável. Bom, a gente tem um título principal aqui que me chamou bastante atenção, essa resposta do Richard Rios para repórter da Paramount. Mas eu acho que antes a gente precisa conversar sobre o jogo, como eu já dei essa introdução. Falta falar que o primeiro tempo do Palmeiras, eu acho que nos primeiros minutos o Palmeiras conseguiu controlar, liderou as estatísticas do jogo em posse de bola, em rondar mais a área do adversário, e aí o Sporting Cristal conseguiu controlar esse jogo do Palmeiras, conseguiu controlar os ânimos, o ritmo do Palmeiras. E com isso, o Palmeiras tomou sim sufocos. No primeiro tempo, o Sporting Cristal quase abriu o placar e eu acho que o primeiro tempo ele foi aquela tônica, né? O Palmeiras não conseguia fazer o gol, teve um gol que o Estevão perdeu com o gol aberto, ele deu de cabeça e não conseguiu abrir o placar. Até que, aos 37 minutos, o Estevão balançou as redes e abriu o placar para o Palmeiras.
e conseguiu até terminar esse primeiro tempo com uma paz, né? Conseguiu terminar o primeiro tempo com o placar em superioridade. Mas não durou muito tempo, né? Mas mesmo assim, eu acho que no segundo tempo o Palmeiras entrou melhor do que no primeiro tempo. O Palmeiras conseguiu triangular mais as jogadas, sobretudo no meio de campo, passando bastante pelo Felipe Anderson essa bola, rodando bastante, o que em algum momento, né, em determinados momentos, na verdade, na maioria das vezes, só passava a bola para o Estevão e o Estevão era somente aquela válvula de escape no setor direito. Essas jogadas começaram no segundo tempo, no começo do segundo tempo, a rodar mais, a variar mais, a não ficar aquele jogo só burocrático, não burocratizar o jogo. O que é burocratizar o jogo? É você receber a bola e tocar a bola. Geralmente essas bolas são tocadas para trás. Isso não aconteceu nos 15 minutos, 20 minutos, 25 até do segundo tempo. Tinha triangulação, tinham jogadas trabalhadas pelos dois setores, o Piquerez passava, o Facundo passava. E aí eu vi algumas pessoas reclamando de alguns momentos do Facundo Torres, mas, gente, eu acho que vale ressaltar que ele não está na posição correta também. A gente já viu, de novo, hoje foi uma prova de que o jogador na posição correta tem sim muita diferença. Prova essa, Felipe Anderson. Facundo Torres não é acostumado a jogar no setor esquerdo. Ele é o canhoto e ele joga muito melhor pelo setor direito com o pé trocado. Mas para isso teria que tirar nada mais, nada menos que o Estevão. Até o Estevão sair, isso não vai acontecer. Portanto, ele vai sim ser adaptado, ser alocado para esse setor esquerdo até o Estevão sair e ele conseguir a titularidade dele através de trabalho, dedicação e tudo mais. Mas ele não é esse jogador que vai enfrentar o zagueiro, esse jogador que tem o drible seco, que tem o rabisco como sua principal característica. Não, ele é um meia com o pé trocado, que joga com o pé trocado pela direita. Ele é um meia que joga mais aberto e ele corta para dentro, ele vai por dentro e aí tem a finalização de média e longa distância. Então eu acho que depois que o Estevão sair, depois que o Estevão for para o Chelsea, a gente vai conseguir ter um Facundo Torres mais adaptado e mais à vontade, mais confortável na sua posição de ofício. Bom, até que no segundo tempo, o Sporting Cristal empatou o jogo, né? Enfim, foi um bate-cabeça. Só que eu acho que tem um gap aí que a gente precisa conversar, que o Sporting Cristal, ele empatou o jogo depois das mudanças do Abel Ferreira. Então, saiu o Fux, o Roque e o Felipe Anderson para entrar Mike, Flaco e Rios. Bom, eu achei que essas substituições, apesar de eu ter entendido por conta, enfim, de cartão amarelo, até o Vitor Roque eu achei que estava super bem no jogo, mas enfim, o Flaco entrou bem também, conseguiu o pênalti, conseguiu cavar aquele pênalti que para mim foi pênalti claro. Então ele entrou bem sim, mas eu estava gostando bastante da atuação, sobretudo, desses três jogadores. Eu acho que o Fux, ele nas ações defensivas, ele precisa sim de um apoio, ele não é aquele zagueiro que ele toma conta do setor dele, eu acho que ele precisa sim que ou o Estevão volte ou ele tenha algum apoio de algum homem que fique à frente da zaga, que fique naquela primeira linha à frente da zaga, pode ser até o Emiliano Martinez, ou até mesmo voltar um pouco mais o meia, seja Felipe Anderson, que estava mais alocado pela direita, porque ele não conseguiu, sobretudo nesse jogo contra o Sporting Cristal, ele não tomou conta do setor direito. Ele foi muito bem nas ações em construir jogadas, em passes em profundidade, passes que quebram linhas, e isso é uma característica muito importante que a gente não tem desde a saída do Luan, tá? E ele veio para suprir isso. Portanto, eu gosto desse jogador, eu acho que o Fux é um jogador muito interessante que tem características que a gente não tem no elenco. Quando a gente tinha, era o Luan e o Luan saiu. Então, ele é aquele zagueiro que ele pode sim desenvolver esse fundamento de tomar mesmo conta desse setor dele, desse setor direito, jogando com três zagueiros, e ele fazendo essa função de lateral de contenção, terceiro zagueiro, mas por enquanto eu acho importante esse retorno do ponta, esse retorno do primeiro volante, ou até mesmo do meia, para ajudar na marcação e na recomposição também. Mas eu gostei, tá? Só que aquilo, o Palmeiras, antes dessas substituições, o Palmeiras ainda não tinha liquidado o jogo. E era justamente
quando estava jogando muito bem. Palmeiras, novamente, estava construindo jogadas, algo que não acontecia há muito tempo, sobretudo no meio de campo. Palmeiras estava conseguindo fazer as suas jogadas, estava conseguindo fazer as suas triangulações, 1 contra 1, as tabelas, a aproximação, a projeção dentro da pequena área, algo que não estava acontecendo de jeito nenhum principalmente nesse começo de temporada, né, gente? Então, assim, logo quando esses 3 saíram, que o Palmeiras estava bem, estava ainda mais se encontrando no jogo, o Abel fez as substituições e o Palmeiras levou o empate. E, enfim, eu acho que muito disso é que o time estava bem, o time estava se ajustando, estava se encaixando. É uma reformulação gera dor mesmo. Não existe uma reformulação que em algum ponto ou em algum momento não tenha mudança gera dor, gera sofrimento. Então, eu acredito muito que uma reformulação ela não é 100% estável, não é 100% tranquila, ela existe oscilações. Então, o Palmeiras se encaixando ainda e se encontrando, e logo com as substituições, eu acho que se perdeu um pouco, sobretudo o Palmeiras tinha já 3 volantes e mesmo assim levou 2 gols, né? Isso é uma falha de marcação, é uma pane no sistema defensivo, algo que não pode acontecer e precisa sim ser corrigido, ser ajustado para os próximos jogos. Mas assim, gente, falando de um modo geral, eu acho que o Palmeiras precisava mais do que tudo dessa vitória. Como eu falei aqui para vocês, o Palmeiras estava com 3 volantes e o Sporting Cristal sempre conseguia chegar e ter superioridade no meio de campo e condições para chutar a bola, sobretudo de média a longa distância. Mas é claro, gente, quando o adversário consegue chutar daquela distância, finalizar daquela distância, eu acho que é muito mais um erro defensivo da volância, né, do meio de campo do Palmeiras, do que propriamente do goleiro. Acho que para chegar até o gol são vários pequenos erros e alguns maiores, outros menores. E esse erro maior para mim está em deixar chutar, em ter essa liberdade para finalizar no gol do Palmeiras. E aí, já nos minutos finais, nos acréscimos, o Abel Ferreira colocou o Luigi, que eu acho que é um garoto super promissor. Eu acho que vai ser um ano sim, muito especial para o Luigi. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele tem características super importantes que os nossos centroavantes também não têm. E eu acho que ele pode fazer sim mais funções, algo que o Palmeiras prioriza muito em revelar jogadores, em trabalhar os jogadores para serem polivalentes, para fazerem mais de uma função e não ficarem somente restritos a uma função, a sua função de ofício. Portanto, acho que o Luigi é sim um desses jogadores lapidados pelo Palmeiras e que pode sim fazer mais de uma função. E que passe lindo, achou o Richard Rios lá na área, ele conseguiu cabecear para nossa felicidade e vitória do Palmeiras. Eu estava querendo que de qualquer jeito o Palmeiras ganhasse, gente. É claro que eu sempre falo aqui para vocês, tão importante quanto as vitórias é o bom desempenho, é o bom rendimento dentro de campo. Mas como o time estava naquela fase muito ruim, naquele momento muito instável, não conseguindo se encontrar dentro de campo, eu acho que a vitória é sim essa injeção de ânimo para as próximas competições e os próximos compromissos do Palmeiras, seja em qualquer campeonato, seja em qualquer competição. O Palmeiras precisava muito dessa vitória. Eu acho que essa vitória veio através de componentes que o Palmeiras precisa muito, que o Palmeiras sempre teve como referência, teve como identidade, aquela vitória suada, em não desistir, em resistir, persistir. Falei no meu último vídeo que muitas peças saíram, então o Palmeiras vai ter que se reconstruir, ressignificar, o Palmeiras vai ter que se construir novamente nessa questão mental, nessa resiliência, criar casca novamente. E felizmente ou infelizmente, a casca, a resiliência, ela vem justamente em momentos assim, quando abre o placar, quando não consegue fazer o gol, quando toma o empate, quando faz o segundo gol, toma um empate de novo e nos acréscimos, nos minutos finais, vem a vitória através de muita resiliência, de persistir muito, de não desistir em nenhum momento. Bom, jogo já falamos, temos um vídeo principal aqui, um vídeo não, né? Um assunto principal que eu quero comentar com vocês. Fiquem com a declaração, na verdade, a resposta do Richard Rios para a repórter do Paramount Plus. E a gente conversa em seguida. Todos os créditos para Paramount Plus. Na terceira entrevista no Richard Rios, que perdeu a vaga como titular hoje, mas entrou, mostrou seu valor
e fez um gol muito importante que tirou um peso gigante das costas de vocês, né? Afinal, claro que estava incomodando já essa sequência de jogos sem vitória, veio a derrota no Paulistão, veio o empate, veio as vaias, né? Vieram as vaias depois do empate sem gols com o Botafogo. Um gol super importante para você, claro, principalmente para o Palmeiras, para diminuir um pouquinho a pressão que estava começando. Boa noite a todos. Acho que aqui eu já falei que não tinha titular. Você falar que eu perdi a vaga, acho um pouquinho feio isso. Mas, tua opinião, a gente vem trabalhando bastante, independente do resultado que a gente vem tendo, a gente está trabalhando bastante. Agora a gente teve uma derrota no Paulistão e depois teve a estreia do Brasileiro, que não foi como a gente queria. Mas eu acho que isso aqui dá o resumo que o Palmeiras, que a gente trabalhar até o último minuto, até o final, e graças a Deus a gente saiu com a vitória hoje. Bom, gente, vocês viram aí o que o Richard Rios falou, né? Eu vi somente essa parte, mas me falaram até, eu postei esse mesmo vídeo no Instagram, e alguns seguidores meus falaram que ela também, essa repórter, não mandou bem no que ela falou pro Estevão e também pro Vitor Roque, que ela mandou mal, enfim. Bom, apesar disso, apesar de ter achado ou não que ela mandou bem ou não mandou bem, eu acho que ela poderia até aprofundar outros assuntos muito mais interessantes, como esses que eu falei até agora, a resiliência de construir essa casca novamente, do fator mental que o Palmeiras tem sim essa identidade, a reconstruir esse fator mental, acho que ela poderia ir para esse caminho. Mas enfim, ela falou dessa questão da titularidade e gerou um incômodo, porque para o Richard Rios ter falado, ter dado essa resposta no ao vivo, é porque gerou sim um incômodo. E posso falar para vocês, eu gostei desse incômodo. Eu acho que o jogador, o atleta profissional, amargar um banco de reservas ou ficar no banco de reservas, a titularidade ou não, eu acho que faz parte de um atleta profissional. E esse incômodo, ele é muito relevante. Eu acho que um atleta ele não pode se acomodar, ele não pode, como eu falei, amargar o banco de reservas e ficar por isso mesmo. E com a entrada do Lucas Evangelista, com a chegada, melhor dizendo, do Lucas Evangelista, ele tomou conta do meio de campo do Palmeiras. Ele aparece muito durante o jogo, né? Ele tá em todos os lugares do campo e ele aparece sempre em condições de receber a bola. Por quê? Porque ele dá muita dinâmica, dá muita mobilidade. E isso, é claro que gera uma sombra, né, pro titular absoluto da posição, pro Richard Rios. Bom, como eu falei, eu acho importante sim esse incômodo, porque eu acho que a competitividade dentro do elenco, ela é muito saudável. Essa oxigenação, ela além de natural, é sim muito saudável. E essa questão do rodízio, o Abel sempre faz, até mais nesse meio de campo, nessa posição. Acho que em jogos específicos o Rios consegue entregar mais e outros o Lucas Evangelista, como foi nesse de ontem contra o Sporting Cristal. Eu quis destacar esse trecho, né? Justamente por isso, porque me chamou a atenção, sim, esse incômodo do Richard Rios com essa fala, com essa declaração da repórter da titularidade ou não. É importante, sim, esse incômodo, mostrou que quer sim e que vai brigar pela titularidade, apesar do Lucas Evangelista estar tomando conta, né, do meio de campo. Fiquei bastante espantada já no primeiro jogo, como ele se adaptou bem, como ele tomou conta desse meio de campo, aparece em todos os lados, finaliza de média a longa distância também, tem um chute forte, um chute poderoso. Enfim, eu acho que essa mudança, ela foi necessária, né, no Palmeiras, essa reformulação foi necessária. Não existe uma reformulação sem dor, não existe mudança sem dor. Eu quero saber muito a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Se você não me conhecia, caiu de paraquedas aqui, curtiu o trabalho, se inscreve no canal e deixa seu like também. Essas duas ações, gente, elas são muito importantes pra gente que produz conteúdo aqui na plataforma, aqui no YouTube. Combinado, gente? Bom, volto nos próximos dias e nunca se esqueçam, avante palestra, sempre.